A cidade de Belo Horizonte começa surgindo como um pequeno povoado, um arraial baseado no progresso de uma fazenda na região. Aos poucos, o arraial de Curral del Rei foi crescendo, apoiado na pequena lavoura, na criação e comercialização de gado e na fabricação de farinha. Com a decadência da mineração, o arraial se expandiu, saltando para a marca de 18 mil habitantes. Porém, a população rapidamente diminuiu e a economia local entrou em uma decadência. Já no final do século passado, restavam mais de 4 mil habitantes. Com a proclamação da República, foi considerada a mudança da capital de Minas Gerais para o antigo arraial de Curral del Rei, agora nomeado de Belo Horizonte, já que Ouro Preto já não oferecia suporte suficiente para o Estado. Entretanto, para isso, seria necessária a criação de uma cidade totalmente nova e planejada. O projeto criado pela Comissão Construtora, finalizado em maio de 1895, inspirava-se no modelo das mais modernas cidades do mundo, como Paris e Washington. Foi no modelo de Haussmann e Paris, onde a cidade criada se torna dominadora e autoritária nos sentidos sociais e conceituais, que os republicanos brasileiros pretendiam espelhar o planejamento urbano da nova capital mineira e esquecer as cidades desenvolvidas a partir da atividade mineradora, com ruas tortuosas e inclinadas que simbolizavam a monarquia, a desordem e a dominação religiosa. Os planos revelavam algumas preocupações básicas, como as condições de higiene e a circulação humana. Dividiram a cidade em 3 principais zonas: a área central urbana, a área suburbana e a área rural. No centro, o traçado geométrico irregular estabelecia um padrão de ruas retas, formando uma espécie de quadriculado. Mais largas, as avenidas seriam dispostas em sentido diagonal. Essa área receberia toda a estrutura urbana de transportes, educação, saneamento e assistência médica. Ali também deveriam ser instalados estabelecimentos comerciais. Seu limite era a Avenida do Contorno, que naquela época se chamava 17 de Dezembro. A região suburbana, formada por ruas irregulares, deveria ser ocupada mais tarde e não recebeu de imediato a infraestrutura urbana. A área rural seria composta por 5 colônias agrícolas, com inúmeras chácaras e funcionaria como um cinturão verde, abastecendo a cidade com produtos hortigranjeiros. Conforme o trecho do relatório escrito por Arão Reis sobre a planta definitiva de Belo Horizonte, aprovada pelo Decreto nº 817, de 15 de abril de 1895. Foi organizada a planta geral da futura cidade, dispondo-se na parte central, no local do atual arraial, a área urbana de 8.815.382 metros quadrados, dividida em quarteirões de 120 metros por 120 metros, pelas ruas largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos e por algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45 graus. As ruas fiz dar a largura de 20 metros, necessária para a conveniente arborização, a livre circulação dos veículos, o tráfego dos carros e trabalhos da colocação e reparações das canalizações subterrâneas. As avenidas fixei a largura de 35 metros, suficiente para dar-lhes a beleza e o conforto que deverão, de futuro, proporcionar à população, quando possível, a ir se desenvolvendo do centro para a periferia, como convém à economia municipal, à manutenção da higiene sanitária e ao prosseguimento regular dos trabalhos técnicos. Essa zona urbana é delimitada e separada da suburbana por uma avenida de contorno que facilitará a conveniente distribuição dos impostos locais e que, de futuro, será uma das mais apreciadas da nova cidade. A zona suburbana, de 24.930.830 metros quadrados, em que os quarteirões são irregulares, os lotes de áreas diversas e suas ruas traçadas de conformidade com a topografia e tendo apenas 14 de largura circundar inteiramente a urbana, formando vários bairros, e é, por sua vez, envolvida pela terceira zona, de 17.474.619 metros quadrados, reservada aos sítios destinados à pequena lavoura. A construção da nova capital significava ainda o rompimento com todos os vestígios do passado colonial, provocando a destruição, de forma autoritária, do arraial do Curral del Rei, expulsando seus moradores para a zona suburbana e rural, locais desordenados onde se concentravam os pequenos agricultores e desocupados. Portanto, o modelo imposto pelo planejamento urbano da cidade foi um modelo excludente,
que segregaram as classes populares para o bairro da periferia, concentrando os funcionários do governo na área central. Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, por uma exigência da Constituição do Estado. Entretanto, parte de suas construções não havia sido concluída, e algumas de suas ruas e avenidas eram apenas picadas abertas no meio do mato. Durante os anos 20, a cidade de Belo Horizonte foi tomada por uma onda de progresso que continuou ao longo da década de 30. Na periferia surgiram novos bairros. Muitas favelas também começaram a se formar. A expansão da cidade aconteceu sem um maior controle ou planejamento, e isso trouxe sérios problemas urbanos. Muitos dos novos bairros não possuíam os serviços básicos de água, luz e esgoto. Enquanto isso, o centro permanecia relativamente vazio. Os anos 40 trazem a modernidade e dão um ar de metrópole a Belo Horizonte. Nessa época, a capital ganhou várias indústrias, abandonando seu perfil de cidade administrativa. O impulso para isso foi dado pela criação de um parque industrial, em 1941. O setor de serviços também começou a crescer, com o fortalecimento do comércio. O grande responsável pela transformação de Belo Horizonte foi o prefeito Juscelino Kubitschek, com o objetivo de renovar a capital, promovendo um surto de desenvolvimento e modernização. JK realizou diversas obras que projetaram internacionalmente o nome da cidade. A mais importante delas foi o Complexo Arquitetônico da Pampulha, inaugurado em 1943, desenhado pelo jovem arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto é um conjunto de edifícios em torno do Lago Artificial de Pampulha, um cassino, uma igreja, uma casa de baile, um clube e um hotel. Nessa década, caracterizada pelo grande êxodo rural, a população da cidade dobra de tamanho, passando de 350 mil para 700 mil habitantes. Surgem novos bairros, os problemas urbanos e a falta de moradia tornam-se mais graves. Preocupado com o crescimento desordenado da cidade, o prefeito Américo René Gianetti dá início à elaboração de um plano diretor para Belo Horizonte. A cidade torna-se vertical, com uma série de prédios cada vez mais altos sendo construídos. O crescimento econômico transformou o perfil de Belo Horizonte na década de 60. Sem respeito pela memória da cidade, o progresso avançou sobre suas ruas, demolindo casas, erguendo arranha-céus, derrubando árvores, cobrindo tudo de asfalto. Já não era possível reconhecer a cidade-jardim que tanto encantara os poetas. A Cidade Verde tinha ficado no passado. Era preciso desafogar o trânsito, e as avenidas rasgavam cada vez mais o tecido da cidade. A descaracterização da cidade fez-se sem remorsos. Seus espaços verdes desapareciam, se a beleza das antigas construções era transformada em pó, em seu lugar surgiam edifícios modernos e novas indústrias. E ainda, a concentração de renda, devido ao planejamento irregular da cidade, permitiu o surgimento de inúmeras favelas. Na década de 70, a cidade era o próprio retrato do caos. Com 1 milhão de habitantes, Belo Horizonte continuava crescendo desordenadamente. Nas regiões norte e oeste e nos municípios vizinhos, com a criação de distritos industriais e a instalação de empresas multinacionais, a população tornou-se cada vez mais densa. Na tentativa de resolver os problemas causados pela falta de planejamento, foram tomadas várias medidas. Criou-se o Plan Bell e instituiu a região metropolitana de Belo Horizonte. O Plano Rodoviário Municipal, sob a responsabilidade do serviço do Plano Diretor da cidade, na administração do prefeito Américo René Gianetti, viria a assegurar uma melhor integração com os municípios vizinhos e cidades do interior de Minas Gerais.
A proposta de novas avenidas englobava as radiais, a serem prolongadas para além das zonas suburbanas, e novas vias periféricas, que contornariam a cidade e seus futuros centros de convergência de tráfego. Atualmente, Belo Horizonte vem perdendo grande parte de suas características originais, dadas a verticalização da cidade e a perda de áreas verdes no centro.